Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as regras que regem o processo de comunicação. Quando a gente fala em redes, a gente fala necessariamente em comunicação. E quando a gente fala em comunicação, a gente fala em transmissão de mensagens. Então, meu grande objetivo em um processo de comunicação é mandar uma mensagem. E essa mensagem, no início do processo, ela está em algum lugar. Então, eu quero mandar essa mensagem de algum lugar para algum outro lugar. Então, aqui nós temos alguns elementos, e é importante que nós demos nomes a esses elementos. Então, o emissor, ou transmissor, ou origem da comunicação é o local onde essa mensagem está no início do processo de comunicação. E o meu objetivo é fazer com que essa mensagem chegue até um receptor ou até um destinatário. Então, essa mensagem, para sair do emissor e chegar até o receptor, ela precisa passar por um canal de comunicação. Esse canal de comunicação é o meio físico por onde a mensagem vai passar. Esse meio físico, ele vai transportar sinais. Esses sinais dependem do meio físico. Então, se eu estiver falando de um canal de comunicação ou de um meio físico, que ele é composto por fios de cobre, o canal vai transportar um pulso elétrico. Se eu estiver falando de um canal de comunicação do tipo fibra ótica, o canal vai transportar feixes de luz. Se eu estiver falando de canais sem fio, o canal vai transportar ondas de radiofrequência. Esses sinais, eles vão transportar os bits. E esta mensagem está em formato binário. Então, como as redes podem variar, existem vários tipos de rede, existem vários tamanhos de rede, existem várias tecnologias de rede. Essas redes também têm diferentes complexidades. Então, como que os dispositivos vão se comunicar? Existem 3 elementos. Eu diria que tem 5 elementos no processo de comunicação. Aqui ele nos traz apenas 3, tá? O emissor, que é a fonte da comunicação, ou a origem da comunicação, ou o transmissor. E em alguns equipamentos de rede vocês vão ver o termo TX. É o local onde a mensagem está no momento 1. O receptor, aqui eu posso colocar o RX, tá? O receptor ou o destinatário é aonde a mensagem vai chegar. E o canal de comunicação, ou meio físico de comunicação, ou a mídia de rede, é o caminho por onde essa mensagem vai passar. Então, lembrando, eu tenho uma mensagem, um emissor, um receptor, um canal de comunicação e os sinais. Os sinais vão carregar os bits. Bom, mas não basta isso. Para que a comunicação aconteça, é preciso que hajam regras, para que as duas partes envolvidas, o emissor e o receptor, consigam compreender. E essas regras nós chamamos nas redes de protocolos. Então, os protocolos são as regras que regem o processo de comunicação. Aí vamos usar um exemplo. Eu gosto de brincar dentro da sala de aula com uma tia do Acre. Imaginemos que eu tenho uma tia lá no Acre e eu vou conversar com esta tia. E eu vou usar uma linha telefônica, uma chamada telefônica, para que essa comunicação aconteça. Então, nós temos uma mensagem. Então, eu estou fazendo a ligação para minha tia do Acre. Eu vou mandar uma mensagem para ela. E no início do processo, eu vou fazer uma ligação telefônica. Então, aqui a gente tem já um canal de comunicação. Podemos estabelecer aí o canal de comunicação como sendo o fio de cobre por onde vai passar a minha ligação telefônica. Vamos imaginar que eu estou fazendo uma ligação por telefone convencional, tá? Porque a minha tia do Acre talvez não tenha celular ainda. Quando eu for conversar com ela,
existem um conjunto de regras para que a comunicação aconteça. Então, primeiro passo, eu vou falar para ela, quando ela atender o telefone, eu vou falar alô. E isso é parte do processo de comunicação. E ela vai responder para mim com alô. E aí eu vou me apresentar dizendo: oi, tia, aqui é a Angelita. E ela vai me mandar alguma mensagem dizendo que ela entendeu, que é a Angelita, e vai começar um processo de comunicação. Então a gente tem aqui a mensagem que eu vou mandar, o sinal, por onde vai passar. Então eu estou fazendo uma ligação, a minha voz ela vai ser transformada em impulsos elétricos ou ondas de radiofrequência, se eu estiver falando de uma ligação por celular. Vamos imaginar que eu estou usando o celular e a tia do outro lado vai estar usando um telefone convencional, tá? Então essa mensagem ela vai ser transmitida através das linhas telefônicas, tá? Então eu tenho um meio ou vários meios de comunicação e esse sinal ele pode variar. Então, daqui do meu celular até a minha central telefônica aqui em Videira, ou até a antena de celular, o meu sinal serão ondas eletromagnéticas. Da, da, da antena de celular até a central telefônica, talvez seja uma outra mídia. Vamos imaginar que tem um fio de cobre transportando esse sinal. Dessa minha central até uma outra central podem ser uma sequência de fios de cobre que transportem ou que carreguem esse sinal até chegar lá na minha tia. Então esse sinal ele pode mudar e aqui no meio da comunicação existem uma série de equipamentos e esses equipamentos eles servem para converter o sinal que chegou em um formato em um sinal que vai em um outro formato que vai ser transportado dali para frente. Na comunicação, a gente tem a mesma ideia, tá? Eu tenho uma origem, uma mensagem que está numa origem, isso já nas redes, um sinal que vai ser passado pelo canal de comunicação, um meio físico, e esse meio físico ele pode variar, eu posso ter diferentes meios dentro de um processo, e um destinatário. Então, sem me importar nesse momento em quais elementos estão aqui no meio do processo. Mas não basta isso. As mensagens elas precisam ter uma ordem para que as duas partes comunicantes estabeleçam. Então eu não posso chegar para minha tia falando em inglês, porque minha tia não entende inglês. Eu também não poderia chegar para ela falando em espanhol. Eu preciso usar o conjunto de regras que a minha tia entende. Então ela entende o português. E o português tem uma série de regrinhas, né? Então a gente tem regras de concordância, a gente tem regras de uma série de regras que regem a comunicação. A gente passa anos estudando essas regras, né? Dentro das redes também a gente tem regras e essas regras são chamadas de protocolo. E se formos pensar, ainda usando as regras da comunicação humana, nós temos diferentes regras para a comunicação falada e diferentes regras para a comunicação escrita. Então, dentro da comunicação falada, é aceitável que eu coma alguns ou que eu omita. Na comunicação falada, é aceitável que eu omita alguns plurais, que algumas concordâncias não estejam corretas, mas na comunicação escrita, em algumas comunicações mais formais, isso não é permitido. Mas se você for conversar com alguém no WhatsApp, tudo bem você omitir. Às vezes a gente omite letras. Ao invés de escrever você, eu escrevo VC e o outro lado, a pessoa que está recebendo a mensagem, tem que conseguir codificar. Eu posso dizer sim, eu posso mandar um emoji e o outro lado consegue entender. Na comunicação formal, não. Então, são regras diferentes, são protocolos diferentes para diferentes comunicações. Dentro das redes, a gente tem o mesmo cenário. Dependendo da comunicação que está acontecendo, dependendo dos equipamentos ou de como está acontecendo a comunicação, eu tenho regras diferentes. Essas regras são acordos estabelecidos que vão governar a nossa conversa. Então, dentro das redes, algumas
alguns elementos são importantes. Primeiro, eu tenho um emissor e um receptor identificados. Então, eu tenho um emissor e eu tenho um receptor que são identificados. E dentro das redes, essa identificação é feita por meio de endereços. E aí depois nós vamos falar um pouco, mas existem endereços físicos e endereços lógicos. O endereço físico é o endereço MAC, o endereço físico da placa de rede, e o endereço lógico é o endereço IP. Além disso, a gente tem que ter uma língua e uma gramática comum, tá? Então, assim, eu tenho um conjunto de elementos que dizem qual é a ordem das informações que vão passar, tá? E o que eu estou esperando do outro lado comunicante. Eu também tenho uma velocidade de comunicação e um ritmo de transmissão de dados, porque eu não posso nem ser rápido demais, nem ser lento demais. Imagina que eu estou conversando com a tia do Acre, ela não está me vendo. É uma ligação por telefone convencional. Tá? Eu não posso falar muito rápido, porque senão a tia não vai entender o que eu estou falando. Tá? E eu não posso falar devagar demais. Além disso, são necessários alguns requisitos de confirmação. Veja que eu não estou falando, a tia não está me vendo. Então, durante a minha conversa com a tia, eu vou mandar mensagens para ela e eu espero receber alguma coisa dela. Se eu estiver contando uma história, é comum que o outro lado comunicante responda com um aham. Ela tem que omitir algum sinal para eu entender que ela está me ouvindo. E se ela passar por um período sem me ouvir, ou se eu passar um período sem ouvir o outro lado, eu vou parar a minha comunicação e eu vou mandar uma mensagem que exija uma confirmação do outro lado. Oi, tia, você está me ouvindo? Você entendeu? E eu espero que a tia responda para mim. Aham, sim, eu estou ouvindo. Tá? Para saber se a comunicação está ativa e se os dois lados estão sincronizados nesse processo de comunicação. Tá? Se eu estou recebendo todas as mensagens ou não. Então, na língua falada, isso é feito, a gente faz de forma natural, muitas vezes sem perceber. Vamos imaginar uma analogia. Tá? Eu preciso ir pegar um ônibus. E para pegar um ônibus, eu cheguei no ponto de ônibus, aqui em Videira, e eu tô sem relógio e eu preciso saber se eu tô dentro do tempo. Cheguei lá, não vi o ônibus e eu preciso saber a hora. Então, tem alguém passando, um pedestre passando, eu vou tentar chamar a atenção desse pedestre. Então, eu vou dizer, oi, boa tarde. E eu espero que essa pessoa confirme para mim que ela recebeu a informação. Então ela vai olhar para mim e vai dizer boa tarde. Agora, se eu chegar nessa pessoa e dizer oi, e essa pessoa não olhar para mim, ou não fizer nenhum gesto, nada que me diga que ela recebeu a mensagem, eu vou tentar novamente. E vou tentar novamente umas 2 ou 3 vezes até eu desistir. Bom, se ela não me der um retorno, eu vou tentar de outra forma. Então, são requisitos de confirmação. Se a pessoa disser oi, tudo bem, eu vou pedir para ela que horas são, porque eu preciso saber as horas para poder pegar o ônibus. Aí ela vai olhar no relógio, vai me dizer que horas são e eu vou agradecer e vou me despedir dessa pessoa. Então, essas são as regras que regem o processo de confirmação. Né? Então, quando eu me despedir, a outra pessoa vai entender que eu estou querendo terminar essa comunicação. E aí ela vai se despedir e a gente vai concluir esse processo. Os protocolos de comunicação, eles são pensados, eles são construídos de forma muito similar à comunicação que a gente tem, que a gente usa comumente, né? Então, a gente tem nos computadores também um formato de codificação da mensagem, a gente tem uma formatação e o que a gente chama de encapsulamento de mensagens. A codificação da mensagem é a forma como essa mensagem vai ser transformada em um código que a rede consegue mandar.
E aí, dependendo do que eu estiver falando dentro do processo de comunicação, eu estou falando de codificações diferentes. Então, se eu estiver falando de aplicação, eu vou falar de códigos de aplicação. Se eu estiver falando de camada física, se eu estiver falando dos sinais que estão passando pelo meio físico, eu vou falar da codificação em sinais que passam pelo meio físico. A gente tem uma formatação, que é um formato. É o como eu espero que essa mensagem passe para o outro lado. Então, existem ordens com que as coisas vão passar, existem formatos, existe uma lógica aí na comunicação. Então, por exemplo, voltando ao exemplo de eu pedir que horas são. Eu vou chegar, vou me apresentar, eu vou pedir com licença, poderia me informar a hora, e a outra pessoa vai me informar a hora, e aí eu vou agradecer, e ela vai dizer ok, de nada, e eu vou me despedir. Então, esse é um formato, o formato do processo, o formato da minha comunicação, tá? Dentro das redes, essas mensagens elas são encapsuladas. E aí, quando a gente for falar de protocolos, eu vou falar um pouquinho desse encapsulamento. As mensagens, só voltando, vou falar um pouco de encapsulamento. E o encapsulamento, ele diz respeito a um conjunto de informações que eu vou colocar para que as redes consigam transportar a mensagem da origem até o destino e entregar para a aplicação correta. Os canais de comunicação, as placas de rede, elas esperam transportar um tamanho de mensagem. Então, existem tamanhos que são tamanhos pré-definidos para que a mensagem seja transportada pelo canal físico de comunicação. Então, a gente tem um tamanho de mensagem, a gente tem um tempo, que é o tempo que eu espero que a mensagem chegue do outro lado. Então, voltando para a comunicação com a minha tia que não está me ouvindo, eu espero e ela espera que de tempos em tempos o outro lado mande alguma confirmação. Então eu estou conversando com ela, eu estou contando uma história para ela sobre o que aconteceu ontem, por exemplo, e eu espero que de tempos em tempos a tia está recebendo essa mensagem em um determinado fluxo, tá? E eu espero que de tempos em tempos ela mande uma confirmação para mim. Se demorar muito, eu vou solicitar uma confirmação. Se eu parar de falar, a tia vai ficar esperando a informação. Então eu não posso parar de falar e ficar muito tempo em silêncio, porque senão ela vai tentar mandar uma mensagem porque ela entende que aconteceu alguma coisa aí. Então, alô, Angelita, você tá aí? Aconteceu alguma coisa? Enfim. Né? E aí, se não tiver resposta, entendi que aconteceu algum problema e eu vou encerrar a comunicação. Então, o tempo da mensagem é o tempo com que eu espero receber uma mensagem do outro lado. E existem também opções de envio de mensagem. Essas opções de envio, elas dizem respeito a como eu vou encaminhar a mensagem. E aí, depende do protocolo, nós temos opções diferentes. A codificação é o processo de conversão da informação em um sinal, em um formato que o canal consegue transportar. Então, imagine que aqui eu tenho uma origem, eu tenho uma mensagem que eu vou passar daqui, e essa mensagem ela vai passar por um fio de cobre. O fio de cobre, ele transporta pulsos elétricos. E esse pulso elétrico vai carregar um conjunto de bits, tá? Então, se a minha placa de rede coloca pulsos elétricos, eu tenho que transformar os zeros e uns que estão aqui dentro em um pulso elétrico que essa placa de rede vai colocar nesse canal. Mas não, eu estou usando um notebook, então eu estou usando uma placa de rede sem fio. Então eu tenho que transformar aqueles zeros em uns em ondas de radiofrequência que vão ser colocadas no canal de comunicação. Então eu vou converter a informação em um formato para um segundo formato, em uma outra forma aceitável, que é a forma que o canal de comunicação consegue transportar. Joia, ok, essa mensagem transportou, ela chegou do outro lado e eu tenho que fazer o processo inverso. Eu tenho que decodificar. Eu tenho que
E quem faz isso é a placa de rede. Então, a placa de rede vai olhar para esses pulsos elétricos e vai decodificar os pulsos e transformar em zeros e uns, que é o que o meu computador entende. Tá? Então, a codificação, ela transforma os zeros e uns em um sinal que o canal de comunicação consegue transportar, e no receptor eu vou olhar para esse sinal e vou decodificar, a placa de rede faz isso, né? Vai decodificar o sinal em um formato que o computador consegue processar. E na comunicação, a gente tem o que a gente chama de encapsulamento. Aqui ele dá o exemplo de uma carta. Então, o que é o encapsulamento? É um conjunto de informações que eu preciso colocar junto com a mensagem para mandar para o meu destinatário. Então, aqui eu tenho uma carta, não sei se alguém ainda escreve cartas, né? A gente pode pensar no e-mail também. Então, eu tenho uma mensagem e essa mensagem é o que eu quero mandar para o destinatário. E aí, eu vou ter um cabeçalho, e esse cabeçalho é o conjunto de informações que vai indicar quem vai receber essa mensagem. Então, aqui eu estou dizendo, ó, quem está mandando? Aqui é o emissor, aqui vai dar algumas informações da localização desse emissor, e eu tenho um receptor, quem vai receber essa mensagem. Aqui está no cabeçalho. Da mesma forma, na comunicação lá com a minha tia do Acre, eu vou dizer, olá, tudo bem? Eu sou a Angelita. Então, nessa comunicação, eu também me identifico. E eu estou querendo falar com a tia Ana. Então, eu vou perguntar se é a tia Ana, ou pela voz eu vou reconhecer a tia Ana, mas de alguma forma eu vou saber que eu estou conversando com a tia Ana. Então, nesse processo de comunicação, as duas partes precisam ser identificadas. Na rede, a gente chama isso de cabeçalho. Aqui está um exemplo do cabeçalho do IP, isso do IPv6. Então, a gente aqui tem algumas informações sobre versão, o tipo de tráfego, o fluxo, o tamanho do payload, qual que é o próximo cabeçalho, o limite de saltos, o IP de origem e o IP de destino. Então, aqui eu tenho informações dizendo quais são, identificando quem é o emissor, identificando quem é o receptor e mais algumas informações úteis para poder decodificar essa informação, quando essa mensagem chegar lá no receptor. E o tamanho da mensagem? Bom, o meu canal de comunicação, ele não consegue transportar mensagens de quaisquer tamanhos. Eu poderia colocar uma mensagem muito grande nesse canal, uma mensagem maior do que o canal suporta. Então, dentro das redes, os protocolos de comunicação, eles são criados e aí são definidos tamanhos máximos e alguns tamanhos extras para canais que são grandes o bastante para carregar essas mensagens. Então, a minha mensagem original, ela pode ser muito grande. Se ela for grande demais, o que eu faço? Eu pego essa mensagem que era muito grande, essa mensagem aqui, ela era muito grande, e eu transformo ela, quebro ela em mensagens menores que o meu canal consegue transportar. Agora, se eu dividir a mensagem, uma mensagem grandona, em pedaços pequenos, eu tenho que conseguir montar essa mensagem depois, né? Então, a codificação entre os hosts tem que estar em um formato adequado para que o meio físico consiga transportar. Eu tenho meios físicos com canais mais estreitos, ou seja, que conseguem transportar menos bits, e meios físicos que conseguem transportar mais bits. Então, eventualmente, eu vou ter ali no meio do processo uma mensagem que era grandona, quebrada em mensagens menores. Do outro lado, eu preciso pegar essas mensagens menores e juntá-las para que elas voltem a ser a mensagem original. Falando um pouco de temporização, então a gente tem alguns requisitos que são importantes, por exemplo, o controle de fluxo, que ele vai gerenciar a taxa de transmissão. Eu não posso colocar nem muitos dados para congestionar a minha rede.
e nem poucos dados, né? Porque senão a rede vai ficar, a comunicação entre a origem e o destino vai ficar muito lenta. Então eu espero que a comunicação flua de uma determinada forma, mas eu não posso sobrecarregar a rede. Então, para isso, eu preciso controlar o fluxo, que é a velocidade com que eu vou colocar as mensagens em um determinado canal de comunicação. Existe um tempo limite de resposta. Esse tempo limite é o que? É o tempo máximo que eu vou esperar para receber uma mensagem do outro lado. Então, voltando ao exemplo da tia do Acre, eu mandei uma mensagem para ela, eu posso estar só contando uma história, eu posso fazer uma pergunta para ela, e eu espero que ela responda em um determinado tempo, ou que ela me mande confirmações de tempos em tempos. Isso para saber se a comunicação está ativa, já que eu não estou vendo a minha tia, né? Então, o tempo limite de resposta é uma forma de gerenciar se um dispositivo está ou não ativo. Né? E se eu mando uma requisição para o outro lado, eu espero receber uma resposta. Agora, essa resposta não pode chegar a qualquer tempo. Ela precisa chegar dentro de um tempo esperado. A gente também tem um método de acesso que determina quando alguém pode mandar uma mensagem. E aqui eu vou usar um outro exemplo, são muitos exemplos, né? Aqui eu vou usar o exemplo de uma conversa dentro de um ambiente compartilhado. A gente pode pensar em uma festa de Natal, onde você tem muitas pessoas conversando. Essas pessoas conversando, elas disputam o meio físico. Né? E aí acontece, se você parar para prestar atenção em uma conversa, se você não estiver envolvido em uma conversa determinada, nessa conversa de Natal aí, você vai perceber que existe um grande ruído. Né? Acontece que o nosso meio físico é capaz de separar as conversas em conversas isoladas, mas existe muito ruído chegando nessa comunicação. Então, pensando em uma comunicação em uma sala de aula, é comum que uma pessoa esteja falando e as demais estejam em silêncio. E aí, quando alguém quer falar, ela pede licença ou ela pede a vez para falar. E aí, quando ela ganha a vez, quem estava falando silencia. Da mesma forma, se eu estiver conversando com a minha tia do Acre, eu vou mandar uma mensagem e ela vai estar escutando. E se ela quiser falar, de alguma forma ela vai sinalizar que ela quer falar e eu preciso silenciar. Então, isso é o acesso ao meio, é o que a gente chama de acesso ao meio. Então, determina quem vai mandar mensagem e quando vai mandar mensagem. Agora é a Angelita que está falando, agora é a tia do Acre que está falando, ou lá na sala de aula, agora é a Angelita que está falando, agora é um aluno que está falando, ou lá na conversa de Natal tem várias pessoas conversando, uma fala, a outra fala, às vezes quase vira uma bagunça, né? E gera muito ruído na rede. Esse ruído a gente consegue tirar, a gente consegue decodificar uma parte do ruído, mas se tiver ruído demais, eu não consigo decodificar. Então, podem haver várias regras para gerenciar questões de colisão. Então, o que eu chamei de ruído vai gerar um efeito que a gente chama de colisão, quando eu tenho duas mensagens chegando no canal ao mesmo tempo. E aí, pensando na conversa lá de Natal, você tem várias conversas acontecendo. Quando duas pessoas falarem ao mesmo tempo, é natural que as duas parem de falar porque aconteceu uma colisão e aí você espera um tempo aleatório e começa a falar de novo, né? São regras para gerenciar as colisões da comunicação que está acontecendo. Então, isso acontece quando várias pessoas estão falando no mesmo ambiente ou quando vários dispositivos vão disputar aquele canal de comunicação. Então, alguns protocolos tentam evitar a ocorrência de colisão, outros simplesmente aceitam que ela vai acontecer e, se acontecer, fazem alguma coisa. Tipo, lá na conversa de Natal, as pessoas estão conversando. Quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, existem um conjunto de regras que a gente nem percebe que existem, mas elas existem para a gente gerenciar aquela colisão. E a gente se entende, a conversa funciona.
A gente também tem opções de entrega de mensagem. Então, aqui a gente está falando de como as mensagens são mandadas. Então, a mensagem ela pode ser mandada de um emissor, então aqui eu tenho uma origem, e eu posso encaminhar para um receptor, tá? Se eu estiver falando da minha conversa com a tia no Acre, ela é assim, eu tenho um emissor e um receptor. Eu estou falando por uma linha telefônica, tá? Então, essa comunicação de um para um é uma comunicação unicast. Eu estou falando eu com um outro lado comunicante, tá? A gente tem comunicações que são multicast. Então, eu posso falar para um grupo de pessoas. Vamos imaginar agora a sala de aula. Lá na sala de aula, ou na conversa de Natal também acontece, tem muitas pessoas ali naquele ambiente, lá na mesa de Natal. Então, a gente tem pequenos grupos conversando. Essa comunicação dentro dos pequenos grupos são comunicações multicast, tá? Então eu tenho uma pessoa falando, um pequeno grupo de pessoas recebendo essa mensagem. Não é mais de um para um, é de um para vários ou de um para muitos, enfim. E a gente tem a comunicação de broadcast. Na comunicação da sala de aula é uma comunicação de broadcast, tá? Via de regra, aquela comunicação no grupo lá de Natal também pode ser. Mas vamos deixar como aquele exemplo sendo um exemplo da comunicação multicast. Na sala de aula, quando tem um professor falando, ou vamos imaginar em uma palestra, em uma conferência, tem uma pessoa falando para um grupo. Então, todas as pessoas que estiverem naquela sala vão receber aquela mensagem. Essa é uma comunicação de broadcast, onde eu tenho uma mensagem. Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho um emissor e um receptor. Esse é o destinatário da mensagem. Na multicast, olha só, multicast, eu tenho um emissor e vários receptores. Não são todos que vão receber, tá? Então, vamos pegar o exemplo lá do grupo da conversa na mesa de Natal. E a comunicação de broadcast, na comunicação de broadcast eu vou mandar a mensagem e todas as pessoas que estiverem ali vão receber a mensagem. Então, a comunicação de um para todos. Então, essa figura aqui vai ilustrar, eu tenho todos esses nós aqui fazem parte. Opa, deixa eu colocar aqui. Faltou tela aqui. Faltou tela. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Esse exemplo ilustra bem. Então, todos os nós que estão desse lado aqui fazem parte de uma rede, os nós que estão aqui no meio fazem parte de uma outra rede e esses nós aqui fazem parte de outra rede. Então, a comunicação de unicast, eu tenho um emissor e pode ter vários dispositivos do outro lado, mas apenas um vai receber essa mensagem, tá? Na comunicação multicast, eu tenho um nó emissor e eu tenho vários nós que vão receber a mensagem, mas não são todos. Note que nós temos os nós amarelos. Esses nós amarelos, eles não vão receber essa mensagem. Então, não são todos, são alguns, tá? Na comunicação de broadcast, todos os nós vão receber a mensagem. Então, o que é um nó da rede? Qualquer dispositivo, independente dele ser um dispositivo intermediário, um dispositivo de rede, ou independente de ser um dispositivo final. Bom, eu espero que você tenha entendido o que são as regras, os protocolos e como elas influenciam no processo de comunicação.